Amém. Dê glória a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor. Que bom estarmos na sua casa. Aleluia. Pode sentar-se. Você abre a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo de número 2. E eu saúdo você que está visitando a Memorial hoje à noite. Que bom te ter conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que alegria poder receber você, sua família e sua casa. Estamos à sua disposição. Você pode procurar um dos pastores, se quiser se conectar com essa comunidade, participar de um grupo pequeno. A você que está em casa também nos acompanhando, que Deus te abençoe, quando você estiver, onde você estiver acompanhando essa transmissão, que o Senhor te abençoe de qualquer lugar dessa cidade, de qualquer lugar dessa nação. Se por acaso você caiu nesse vídeo agora, você não caiu à toa, foi Deus que te trouxe desse lugar e o Senhor quer falar também ao seu coração. Amém, irmãos? Atos capítulo número 2, nós vamos ler uma porção da palavra do Senhor generosa. Vamos ler Atos 2, dos versículos 14 Vamos ler do 14 ao 41. Vou ajudar você na sua leitura bíblica da semana, tá bom? Eu já li a Bíblia essa semana, pastor. Atos 2,14, os irmãos que acharam, digam amém. Vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta ainda a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual também, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele disse Davi: diante de mim vai sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo isto, aquelas pessoas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, irmãos? O Senhor fala ao nosso coração. Eu fico pensando que nesse exato instante, nesse exato momento, existem milhares de igrejas que estão reunidas ao redor do mundo, especialmente no nosso continente de noite, milhares de igrejas, milhares de comunidades que estão reunidas, e eu fico pensando em quantos sermões foram pregados, por exemplo, no dia de hoje, nos púlpitos do Brasil, nos púlpitos da América, nos púlpitos da Europa, quantas palavras não foram pregadas, quantas palavras não foram ministradas no último mês, no último ano, na última década, quantos sermões já não foram feitos na história da igreja, quantos pregadores fantásticos que já existiram, Jonathan Edwards, que pregou o famoso sermão chamado Pecadores à Mão de um Deus Irado, leia esse livro, é uma pregação que acabou virando livro. A gente tem John Wesley, John Stott, Charles Spurgeon, Billy Graham, para o pessoal que é mais da nossa geração, quantos pregadores extraordinários que Deus usou, os pais da igreja, inúmeros dos quais a gente poderia citar. Mas e se você já parou se perguntar, para se perguntar, qual foi o primeiro sermão da igreja? Qual foi a primeira pregação feita na igreja de Cristo? Qual foi o conteúdo dessa mensagem e quem foi o pregador? Pois bem, eu digo para você, eu e você, nós acabamos de ler o primeiro sermão da igreja. Esse texto que nós lemos é a primeira pregação da igreja. Eu me lembro do primeiro sermão que eu preguei. Eu mandei uma foto aí, os meninos conseguiram abrir? Deu certo? Tem também o título da mensagem, tudo. Deu certo? Coloca aí para mim, vê se deu certo a foto. Não deu certo? Então não deu certo, vocês perderam. Perderam mesmo. Então minha primeira pregação, eu preguei num culto jovem, eu tinha 18 anos, eu estava no primeiro semestre, acho que do seminário. E algum pastor fez a loucura de me chamar para pregar. E aí eu me lembro que eu preguei 1 Samuel 17, que é o texto da mulher samaritana. Davi e Golias, irmãos, pelo amor de Deus. 1 Samuel 17, preguei Davi e Golias. E, irmãos, eu queria dizer para vocês que foi horrível, foi uma coisa pavorosa, certo? Quase que Golias ganhou de Davi naquele dia. Um sermãozinho ruim que eu preguei, certo? Mas tudo bem, Deus é misericordioso. Tremi igual vara verde, preguei para uma multidão de aproximadamente uns 12 jovens que estavam ali. E é assim que a gente vai crescendo e vai aprendendo. Faltou luz, preguei sem som, foi assim. O pregador não tem só dias gloriosos, né? Então esse foi o primeiro sermão que eu preguei, e nós acabamos de ler o primeiro sermão, e deixa eu só colocar um contexto aqui para você, e a gente caminha no texto. O contexto é que Jesus havia sido morto em Jerusalém, ele havia sido pregado na cruz, e ele ressurgiu dentre os mortos, e quando ele ressurge dentre os mortos, irmãos, Jesus passa 40 dias com os seus discípulos, e ele passa 40 dias ainda com eles, ensinando, dando provas verossímeis de que ele havia ressuscitado. Toca aqui, eu ressuscitei. Ele vai mostrando isso às pessoas, e quando ele vai ser assunto aos céus, ele deixa um mandamento, ele deixa uma ordem, dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então 120 dos seus discípulos, porque Jesus, você lembra disso? Jesus tinha os 12 e ele tinha outros discípulos. Ali 120 daqueles discípulos de Jesus voltam para o cenáculo, o lugar onde Jesus havia feito a última ceia, e eles perseveram em oração durante 10 dias, ali estão os apóstolos, os discípulos, Maria, seus filhos, as mulheres que sustentavam financeiramente o ministério do Senhor Jesus Cristo. Todos estão ali reunidos, e depois de 10 dias de constante oração, num domingo, no dia do Senhor, na festa de Pentecostes, porque Pentecostes é 50 dias após a Páscoa, 40 dias que o Senhor ficou na terra, mais 10 dias até que, o que acontece num domingo de manhã, é que de repente ouve-se um grande som, e quando ouve-se um grande som, um vento impetuoso começa a soprar sobre aqueles irmãos que estavam reunidos no cenáculo, línguas como que de fogo vêm sobre eles, e eles começam a falar das grandezas de Deus. Jerusalém está apinhada de gente, porque em Pentecostes era uma festa cheia também, gente que já era de uma diáspora do povo de Deus está ali para prestar suas ofertas, e eles começam a ouvir aquilo, e o povo começa a chegar, e quando eles começam a chegar, as pessoas começam a entender, cada um na sua própria língua, o que estava sendo dito, e mais gente vai chegando, então forma-se ali um burburinho, um alvoroço. Eu também tinha colocado aí fotos do cenáculo, mas não vai rolar, não tem problema. Então,
as pessoas começam, cada um a ter uma opinião sobre o que está acontecendo. Fala assim, isso aí não é nada, está tudo doido, está tudo... É o texto anterior ao que nós lemos. Outros começam a dizer, isso aí está tudo embriagado, 9 horas da manhã já estão mamado. Outros vão dizer, gente, isso é só Galileu. Por que eles vão falar só Galileu? Porque a Judéia tinha uma discriminação severa com os galileus. Os galileus, que é o Galileu, que Jesus morava em Nazaré, que ficava na Galileia, era um povo da roça, era um povo do mato, era um povo do norte, era um povo que não tinha tanta cultura, e aqui na Judéia, em Jerusalém, ficava o centro econômico, de pensamento e religioso. Então, outras pessoas começam a zombar daquilo que está acontecendo. Esse é o contexto. E no meio disso tudo, daquela multidão confusa, daquela multidão tentando entender o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, aí Pedro se levanta, e Pedro então vai pregar o primeiro sermão da história da igreja. E eu fico me perguntando, tem alguma coisa para mim e para você nessa palavra que Pedro pregou? Tem algo no primeiro sermão que a gente pode aprender? Porque o primeiro, irmãos, ele é distinto na nossa vida, sim ou não? Quem aqui lembra do seu primeiro carro? Isso, aquele Chevette a álcool. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Então a gente lê meu primeiro carro, minha primeira casa, o primeiro beijo da minha esposa, a primeira vez que eu conheci minha esposa, a primeira viagem de avião, sei lá, o primeiro título mundial. Os palmeirenses não sabem o que é isso até hoje. A gente não esquece essas experiências, tá? O que está nesse sermão, irmãos? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que os primeiros também são marcos. Você olha para Gênesis e nós dizemos, Deus é criador. Por quê? Porque está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito da nossa teologia está em Gênesis 1, 2 e 3. No princípio Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Somos imagem e semelhança de Deus, porque o primeiro nos refere a isso. Homem e mulher é o padrão de Deus de se relacionar, porque o primeiro estabelece isso. Talvez Pedro esteja colocando alguns marcos, talvez Pedro esteja colocando alguns princípios que não devem mudar, quando a gente fala sobre o que é a palavra de Deus, sobre o que é a pregação da palavra de Deus, e sobre o que a palavra de Deus deve gerar em nós. Assim sendo, eu queria fazer alguns destaques hoje à noite. Lemos do versículo 14 ao 41, eu vou fazer um ponto para cada versículo. O que Pedro está nos dizendo, irmãos? Eu penso que, em primeiro lugar, Pedro está nos lembrando que a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Jesus está no centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Jesus está no centro de todas as coisas. A pregação da igreja é uma pregação onde Jesus está no centro. Quando você estudou lá na escola, você estudou os planetas, você aprendeu que nós vivemos um sistema, a nossa Via Láctea tem um sistema, e esse sistema é chamado de sistema solar. Lembra disso? E o nosso sistema é chamado de sistema solar porque, em tese, existe um centro do nosso sistema, que é o Sol. E tudo que existe no sistema solar, os planetas, os cinturões, os asteroides, eles orbitam em torno do Sol, por isso que o sistema é solar. Da mesma forma, quando a gente olha para a igreja, irmãos, tudo o que acontece na igreja, tudo que você vê, tudo que você enxerga, orbita em torno de um outro sol, orbita em torno do sol da justiça, amém, irmãos? Orbita em torno de Jesus Cristo. Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o cerne, Ele é a razão de nós estarmos aqui. A Bíblia, a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis 3,15 a Apocalipse 22, aponta para Jesus Cristo. Fala de Jesus, é tudo sobre Ele. Ele é o sol da justiça, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o desejado das nações, Ele é aquele no qual as nações porão a sua esperança, Ele é o filho de Davi, Ele é a raiz de Jessé, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, Jesus Cristo. Jesus Cristo, é Ele, irmãos, é Ele. E nós, como diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 e 24, ele diz, nós pregamos a Cristo e esse crucificado. E no 24 ele diz, não temos outra mensagem, nós pregamos a Cristo. Escândalo para alguns, ignomínia para outros, loucura para outros, mas nós pregamos a Cristo. Irmãos, o que é o cristianismo? O que é o cristianismo? O que é o cristianismo? Na fenomenologia da religião diz, é uma religião monoteísta,
que crê num Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, e que afirma que Cristo é o Filho de Deus. Definição da religião. Mas o que é o cristianismo? É uma religião? O cristianismo é um pensamento? O cristianismo é uma ideologia? O cristianismo é um arcabouço de conhecimentos éticos? O cristianismo é uma conduta moral? Vou resumir para você. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é Cristo. Nada menos e nada mais. Isso é o cristianismo. O que é ser um cristão? Ser um cristão é ser igual a Cristo. O cristianismo é Cristo. Remova Cristo do cristianismo e você não tem cristianismo. Acrescente um monte de coisas que se entulham ao Cristo e você também não tem cristianismo, porque cristianismo é nada menos e nada mais do que Cristo. E quando Pedro está falando as primeiras linhas do seu sermão, ele começa a apontar para Jesus, ele vai falar da vida de Jesus. Leia comigo o versículo 22, por gentileza. De Atos 2, ele diz: varões israelitas, atendam essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, dentre vós, andou entre vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por seu intermédio, como vós mesmos sabeis. Então ele vai falar da vida de Jesus. Lembre-se de como Jesus viveu. Irmãos, a palavra sempre vai apontar você para Jesus e olhar para o modo como Jesus vivia. Como eu devo viver, pastor? Como Jesus viveu. Qual é o meu modelo de vida? Como Jesus viveu. E é isso que Pedro está dizendo. Nós falamos sobre Jesus. Lembre-se da maneira como ele viveu e dos sinais que ele fez, porque Jesus fez tantos sinais para mostrar ao povo que ele era sim o Filho de Deus. Em Jesus coxos andaram, em Jesus surdos ouviram, em Jesus cegos viram, em Jesus mudos falaram, em Jesus doentes foram curados, em Jesus possessos foram libertos de espíritos malignos, em Jesus perdidos foram salvos, e esse mesmo Jesus está aqui nesse culto hoje à noite, Batista Memorial. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Cristo que fez é o Cristo que faz e é o Cristo que fará. Quantos creem? Eu creio. Esse Jesus, e ele aponta para a vida, ele aponta para a vida e ele aponta para a morte. Versículo de número 23, diz assim a palavra: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. E aqui a gente tem duas verdades, das quais os teólogos batem biela até hoje e eles nunca vão resolver. Aqui a gente tem duas verdades que caminham em paralelo na Bíblia. A gente tem a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Aí tem gente que escolhe todos os versículos da soberania de Deus e faz a sua teologia em cima dela. E aí tem gente que escolhe todos os versículos da responsabilidade do homem e faz a sua teologia em cima dela. Os calvinistas e os arminianos, certo? Então, você fala, você é o quê, pastor? Eu sou calviniano, arminianista, alguma coisa assim. Um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. Porque eu leio a Bíblia, irmãos, eu vejo na mesma história a soberania de Deus, Deus que governa e dirige todas as coisas, e eu vejo a responsabilidade do homem caminhando como trilhos que estão lado a lado. Já viu uma linha de trem? Quem é que já teve a oportunidade de ver uma linha de trem assim, num ponto que você pode observá-la por um longo tempo? Você tem dois trilhos que correm paralelos, sim ou não? E eles nunca se encontram, mas eles são fundamentais para que a máquina passe por cima. Só que quando você olha lá no horizonte, lá na frente assim, eles parecem que se fundem, viram uma linha só. É assim que Deus faz. Deus faz por soberania divina e a nossa responsabilidade continua valendo. Ele está dizendo, a cruz não foi um acidente, a cruz é na presciência de Deus, é desígnio de Deus. Jesus não morreu porque Judas o traiu. Lembra daquela música? Jesus morreu na cruz por nossos pecados, Judas o traiu, cabra safado, cabra. Lembra dessa história? Você canta lá no Nordeste, é um hino lá do Nordeste. Hoje em dia não é politicamente correto cantar essas coisas, mas não fui eu que compus a música. Jesus não morreu porque Judas o traiu, Jesus não morreu porque Pedro negou, Jesus não morreu porque o Sinédrio contratou testemunhas falsas para falar sobre Jesus, Jesus não morreu porque Pilatos, acovardado, mandou crucificar Jesus, Jesus não morreu porque o Império Romano era mais forte que o céu, Jesus morreu porque a cruz já estava encravada no coração de Deus desde a eternidade. O Cordeiro, diz Apocalipse 13, foi morto antes da fundação do mundo. John Stott disse, antes de haver luz, Deus disse, haja cruz. A cruz é um propósito de Deus, mas a cruz também é responsabilidade humana. Pedro vai dizer, vocês o mataram, porque Jesus morre na cruz pelos nossos pecados.
pela minha e pela sua iniquidade, foi pelo nosso erro, porque demos as costas para Ele, porque resolvemos fazer amizade com o mal, porque caímos da sua graça e precisávamos da glória de Deus, foi por isso que Jesus morre na cruz do Calvário. Pedro vai falar mais, vai falar da vida, da morte e da ressurreição, versículo 24, é tudo sobre Jesus. Ele diz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela, ao qual Deus também ressuscitou. Se a cruz não foi um acidente, a ressurreição não foi uma surpresa. Jesus havia dito em João capítulo número 2, eu destruo esse templo e o reconstruo em 3 dias. Esse é Jesus. A ressurreição não pegou ninguém de surpresa. E aí, Pedro vai fazer aquilo que todo bom pregador deveria fazer, justificar a Bíblia com a própria Bíblia. E ele vai dizer, ele vai gastar aí alguns versículos, vai retomar lá no 33, falando, irmãos, pensem naquilo que Davi disse. É Pedro citando a Bíblia, citando o Salmo 16. Salmo 16, versículo 10, diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é um salmo de Davi, e aí Pedro está citando esse texto, ele cita ipsis literis o texto, e ele está dizendo, irmãos, cá entre nós, vocês sabem que Davi morreu e continua morto. Se você vai a Jerusalém, eu tinha colocado essa foto, você vai a Jerusalém, você está aqui, numa rua, aqui você tem o cenáculo está aqui, e do outro lado da rua você tem uma estátua de Davi, ali está a estátua de Davi, aqui está o cenáculo, porque pela tradição, pela história, o cenáculo é bem ao lado de onde se atribui o lugar que é a tumba de Davi. Talvez Pedro está ali, falando para ele, gente, e ele olha, lembra mais ou menos onde é o túmulo de Davi, vamos falar de Davi? Percebe como a Bíblia é extraordinária? Davi no Salmo 16 diz, tu não me deixarás a alma na morte, mas vocês sabem que Davi morreu, o túmulo dele está aqui, irmãos, Davi está na tumba, Abraão está na tumba, Sara está na tumba, Pedro está na tumba, Paulo está na tumba, mas a morte não segurou Jesus, não segurou. Ele está dizendo, a morte não pôde detê-la. Jesus desceu às entranhas da morte e matou a morte. Jesus tirou o aguilhão da morte. Ele disse em João 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. É a ressurreição, o poder da ressurreição. Essa semana faleceu Tim Keller, extraordinário teólogo, pastor e escritor. Nós pregamos um livro inteiro do Tim Keller aqui, chamado Deus Pródigo. Eu já li algumas obras do Tim Keller, Mundo Plural, Leia Fé no Mundo Incrédulo do Tim Keller, extraordinário, um homem de Deus, lutando contra câncer. Ele era fundador da Redeemer Church, em Nova York, estava conseguindo ali recolocar a comunidade presbiteriana de uma maneira mais piedosa dentro da cidade, um homem de Deus. Tudo que você achar do Tim Keller você pode ler. Lutava contra um câncer de pâncreas, se não me engano, desde 2020, e aí sai a nota, acho que foi dia 19 ele faleceu, e o seu filho diz, eu gostaria de compartilhar com vocês as últimas palavras do meu pai. Sabe o que o Tim Keller disse em face da morte, porque ele estava em casa tomando remédios paliativos, o hospital já o havia liberado? Ele disse assim, sua última frase antes de morrer, sou grato pelo tempo que Deus me deu, mas eu estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Pai, por favor, me leve de volta para casa. Irmãos, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Falar para você que tem medo da morte, porque tem uns crentes esquisitos, uns crentes que têm medo de morrer. Eu não entendo você. Irmãos, eu não quero morrer, tá bom? Eu quero viver até, mas eu não tenho medo de morrer não, certo? Amar a vida é diferente de não querer, entenderam, né? Muito bem. Tem uns crentes que ele tem um pavor de morrer, meu filho, eu sei quem tenho crido. Oxe! Então, fora do seu coração o medo e o pavor da morte. Em Cristo nós estamos seguros, amém, irmãos? Eu lembro de uma irmã, foi muito tempo da nossa comunidade, não faz parte mais, por isso que eu vou contar a história. A irmã foi embora já. Era uma irmã muito querida nossa, aqui de muitos anos atrás, tinha os velórios, mas essa irmã nunca ia. Ela nunca ia nos velórios, morria gente chegada dela, a próxima dela, ela não ia. Um dia eu tirei ela de lado e falei, irmã, eu nunca vejo a senhora nos velórios, o que acontece? Ela disse para mim assim, bem baixinho, pastor, quem não é visto não é lembrado. Crente. Pedro fala da vida, da morte e da ressurreição.
Pedro fala da exaltação, tudo de Jesus, irmãos. A pregação é cristocêntrica. Ele argumenta sobre o que Davi está dizendo. Versículo 33, olha o que ele fala. Exaltado, 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo sido recebido do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Senhor, está exaltado, irmãos. Jesus é o maior de todos, Ele está à destra de Deus. Na linguagem de Hebreus capítulo número 1, Ele está assentado à direita da majestade. Na linguagem de Paulo, em Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou sobremaneira, ou seja, o que é sobremaneira na ideia grega? Não tem como você exaltar mais, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é exaltado, Ele está acima de todos, e é por isso que é Ele quem pode mandar o Espírito Santo para nós, Ele é quem cumpre essa profecia de Joel capítulo número 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, irmãos, o Espírito Santo rompe as barreiras de gênero, porque é derramado sobre homens e mulheres, filhos e filhas, o Espírito Santo rompe as barreiras sociais, porque é derramado sobre servos e sobre senhores, o Espírito Santo rompe as barreiras etárias, porque é derramado sobre jovens e sobre velhos, só aquele que está exaltado sobre todos pode fazer isso por nós. Ele manda o seu Espírito, Ele manda o seu Espírito. A pregação é uma pregação que aponta para Jesus. Fica aqui, ouça o que eu vou te dizer agora. Eu não tenho absolutamente nada contra você ouvir pregações. Que bom que você ouve pregações. Que bom que você ouve influenciadores cristãos. Ótimo. Fuja daqueles que não te apontam para Jesus. Fuja das pregações que não colocam Jesus Cristo no centro de tudo. Fuja das pregações que colocam você como a coisa mais especial do universo, como se o sistema fosse um sistema eular, de solar, eu, esse é o sistema, tudo gira em torno de mim. Fuja de sistemas que exaltam um homem que diminui Jesus Cristo, fuja de pregações de influenciadores que só querem fazer você se sentir bem, você se sentir melhor, você vai morrer. Gente que diz, você é o ponto fraco de Deus, Deus não passaria a eternidade sem você, já ouviu essas conversas? Deus, Ele move os céus por você. Esses dias eu ouvi um cara dizendo assim, Deus ainda vai mostrar para o mundo aquilo que Ele viu em você. Eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, não mostra. Não mostra. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus. O que mais o primeiro sermão da igreja me ensina? Que Jesus é o Senhor e o Cristo. Versículo número 36. Jesus é Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certa. 36. Pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vou fazer uma declaração aqui diante dos irmãos, e a declaração é a seguinte: Jesus Cristo é o Senhor. Você pode fazer essa declaração comigo? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a declaração mais poderosa e a declaração mais perigosa da história. Por que a declaração mais perigosa da história? Uma declaração tão simples, tão sucinta e aparentemente tão inofensiva. Foi por causa dessa declaração, Jesus Cristo é o Senhor, que milhares de irmãos nossos foram perseguidos e mortos ao longo da história. Quando Tito, imperador romano, inaugura o Coliseu Romano no ano 80 da era cristã, ele inaugura o Coliseu e ele promove uma primeira temporada de jogos, por assim dizer. Calcula-se, alguns historiadores dizem que nessa primeira temporada, ali num auge de perseguição aos cristãos, cerca de 10 mil cristãos foram mortos ao fio da espada e dilacerados por animais. Na primeira temporada de jogos no Coliseu. E por que é que esses cristãos foram levados tão raivosamente para o Coliseu, para que fossem mortos? Eles eram uma ameaça? Eles estavam se insurgindo? Eles roubavam? Eles batiam? Eles matavam? Não, eles diziam, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Kyrios, e o romano dizia assim, não, o imperador é Dominus, o imperador é o Senhor. Porque mais para frente, alguns dos imperadores vão arrogar para si o título de Deus na terra e Senhor, e o cristão não abaixa a cabeça para outro Senhor, que não seja para Jesus Cristo, confesse o imperador como Dominus, como seu Senhor, e o cristão batia no peito e dizia, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo.
Essa é a declaração mais perigosa que existe. Essa é a declaração que faz com que ditadores, com que governos ditatoriais, autoritários, ainda hoje matem pessoas, só pelo simples fato dela dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Mas ela também é a declaração mais poderosa que existe, porque quando eu digo Jesus Cristo é o Senhor, eu estou dizendo, a minha vida mudou, eu sirvo a Jesus. Ela é poderosa, eu estou dizendo que a minha vida foi transformada, eu estou dizendo que antes as minhas vontades mandavam, que antes o que eu queria interessava, que o jeito que eu achava que as coisas deviam ser feitas era o que importava, mas agora eu estou seguindo a vontade de outro, agora eu tenho um outro objetivo na minha vida que é fazer a vontade do meu Senhor, e o meu Senhor é Jesus Cristo. Você não pode seguir Jesus do seu jeito, não tem como. Você só pode seguir Jesus do jeito de Jesus. Ele é o Senhor, irmãos. Existem perfis pessoais diferentes, tudo bem? As pessoas são maravilhosas, Deus criou essa pluralidade que nós vemos aqui hoje, mas para seguir Jesus não é do meu jeito, é do jeito de Jesus. Essa é a diferença entre humanismo e cristianismo. O humanismo conforma a palavra à vontade do homem, ele torce a palavra para que a palavra se encaixe àquilo que o homem quer. O cristianismo quebra a nossa vontade para que a gente se sujeite à vontade de Jesus. Isso é cristianismo. Na verdade, nós fomos fazer uma visita sexta-feira e o cara me contou de uma charge, né? Diz que está assim, o engenheiro e o arquiteto na obra, conversando e falando, vamos fazer assim, fazer desse jeito, fazer daquele jeito, e tal, e a gente faz dessa forma, tal. E o pedreiro está aqui encostado, esperando, e os dois discutindo. Aí vem o servente e fala assim, pô, você não vai encostar lá para ver certinho como que as coisas vão ser feitas? Ele diz assim, eu não, vou acabar fazendo tudo do meu jeito mesmo. Quem já fez obra sabe do que nós estamos falando. Ele é o Senhor e não nós. Todas as vezes que você quer fazer a sua vontade, sem sujeitá-la à vontade do Senhor, você é tudo menos um seguidor de Jesus. E nós vivemos de acordo com o compromisso que nós assumimos. Eu assumi um compromisso de seguir a Jesus. E quando eu sigo a Jesus, eu estou dizendo, tu serás o meu Senhor. Eu me arrependi, me batizei e agora estou aqui. E como que eu expresso compromisso, irmãos? Eu expresso compromisso pela conduta, não pela palavra. É a conduta que mostra o nível de compromisso que eu tenho com alguma coisa. Vocês estão comigo? Fica um parênteses aqui. Às vezes a gente atende casais e a gente percebe assim que tem uns casados, que ele é casado com cabeça de solteiro. O cara é casado, mas ele tem cabeça. Ele é casado, eu vou falar ele porque eu jogo sempre para o lado dos homens e as irmãs se entendem lá no retiro. O cara, eu não entendo, ele é casado, mas ele quer continuar tendo a vida de solteiro, ele quer ter dois mundos, entendeu? Ele é casado, mas aí segundo ele quer sair com os brothers, daí ele quer fazer não sei o que lá, não sei na onde, ele vai jogar bola com não sei quem, e ele tem compromisso não sei com onde, ele tem mais rotina, mais agenda com os amigos do que com a própria esposa, então isso não vai dar certo, porque você é casado. E assim, na boa, se o seu cônjuge, se a sua esposa não é a pessoa que mais te dá deleite de estar junto com ela na vida, quem será? Minha alegria está com a minha esposa. O nosso deleite tem que ser estar com o nosso cônjuge. Jesus é o Senhor e eu tenho um compromisso com Ele. Ele manda e eu obedeço. Quem tem fé diz amém. Amém. Ele manda e eu obedeço. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você abrir meu coração aqui. Eu não mando nada, sabia? Esse dia eu estava pensando, eu falei, gente, eu não mando nada. Eu sirvo a Jesus. Ele manda. Na igreja, eu não mando nada. Eu tenho um chefe, né? Eu tenho o pastor-chefe, o chefe não está hoje, ele está pregando fora. Eu tenho o chefe, tenho o pastor Richard, eu ouço aquilo que ele diz e eu tento obedecer na maioria das vezes, né? Tenho o chefe. Em casa, os irmãos sabem como que a banda toca, né? Em casa. Aí esses dias, para completar a obra, eu recebo uma mensagem do meu banco assim, olá Christian, você agora tem uma nova gerente, o nome dela é Flávia. Eu falei, a casa caiu, eu não mando nada na minha vida, absolutamente nada. Jesus é o Senhor, irmãos. Às vezes a gente está dando um monte de cabeçada, porque a gente quer fazer do nosso jeito. Experimenta viver do jeito de Jesus, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. A pregação da palavra é uma pregação que sempre nos conduz à prática, em terceiro lugar. A gente tem que praticar o que a gente sabe. Olha o que ele diz no 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Qual foi a pergunta deles? O que nós vamos fazer? Porque
A palavra que está sendo usada aí para compungir-se no original é a mesma palavra quando uma abelha picava alguém, um ferrão, que quando nos pica aquilo nos incomoda, aquilo gera em nós alguma coisa que a gente diz, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. A palavra toca e a palavra muda. O que nós vamos fazer? A pregação da palavra não é para te encher de conhecimentos teóricos, não é para te dar um grande saber somente, não é para te dar conceitos, não é para te encher de grego, de hebraico, mas é para te levar a praticar a verdade na sua vida. Desempacota a verdade, desdobra a verdade e começa a praticar ela na sua vida. A verdade tem que ser vista nas nossas atitudes. A gente diz isso aqui, pastor Richard disse isso aqui hoje de manhã e eu vou reforçar com os irmãos. Para nós, equipe pastoral da Memorial, a palavra ela precisa produzir luz na mente, fogo no coração, obra nas mãos. Isso é palavra de Deus. Vamos comigo, irmãos? Luz na mente, fogo no coração, obra nas mãos. A palavra renova o nosso entendimento, transforme-se pela renovação da vossa mente. Os discípulos, quando estão no caminho de Emaús, e quando Jesus estava com eles, se dá a conhecer e depois vaza no mundo, eles dizem assim, acaso não nos ardia o coração, enquanto ele falava conosco? Por fim, Jesus vai dizer, vocês são o sal, são a luz da terra, e o que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando as pessoas olhem para o que a gente faz, é assim que Deus é glorificado. Fica a pergunta, se nós puxássemos o filme da sua semana aqui, Deus seria glorificado? O que você fez nos últimos dias? O que você tem feito na sua vida? Deus seria glorificado? Porque é assim que a gente desempacota a palavra, vivendo, brilhando, acontecendo. Tem que haver mudanças. O que faremos? O Evangelho é uma mudança. O Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é uma prática. É uma prática. Tem que ter um era na nossa vida, irmãos. Era é uma palavra extraordinária, que a gente tem 3 letrinhas só, que podem mudar a nossa vida. A gente tem que olhar para nós e dizer, antes de Jesus eu era alguma coisa, agora eu não sou mais, como já diriam os profetas do asa de águia, eu era um bêbado, que vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus. Só o pessoal mais antigo aí sabe do que eu estou falando, esse pessoal aí que teve o casamento feito por Noé, nós estamos... Tem que ter um era, irmãos, na nossa vida. Quer ler um texto da palavra de Deus comigo? Efésios capítulo número 5, a gente volta para Atos, estou quase encerrando. Efésios 5, versículo 8, segura com o dedo em Atos, vai para Efésios capítulo número 5. Efésios 5, versículo número 8, quem achou diz amém. Efésios 5, 8, olha o que Paulo diz, pois outrora éreis trevas, outrora vocês eram, está vendo era aqui? Outrora você era trevas, porém agora sois luz no Senhor, dá um glória a Deus. Agora sois luz no Senhor, andai, irmãos, andar na Bíblia não é, tá? Isso aqui, andar na Bíblia é, enquanto você vive, faça, isso é andar no Senhor, fazer no Senhor, então você era, agora você é outra coisa, e agora você faz, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você era treva, meu irmão, agora você é luz, e ande como filho da luz. A palavra nos leva à prática. É dia de mudar, você pode mudar hoje, você pode ser um filho melhor, você pode ser um filho mais obediente, mais santo, um menino mais santo, uma menina mais santa ao Senhor, você pode ser um esposo melhor, mais manso, mais dócil, menos brigão, menos xingalhão, você pode ser uma mulher mais sábia, você pode ser uma mulher melhor, porque a palavra de Deus muda a nossa vida, a maneira como a gente vive, glorifica o Deus que está nos céus. O que mais essa pregação me mostra? Que o reino de Deus tem exigências. Versículo de número 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, irmãos, o reino de Deus tem exigências. As pessoas não gostam dessa conversa hoje, as pessoas pensaram uma série de textos bíblicos aos quais elas constroem um Deus à sua imagem e semelhança, e elas construíram um Deus que é assim um velhinho legal, de barba branca,
que é um grande papai Smurf, que ama todo mundo, que escancarou as portas do céu, disse, vai vivendo, no final não vou conseguir viver sem você, vou dar um jeito de você pôr para dentro, porque Deus é amor, e o que importa é o amor, e aí a gente vai achando que o caminho é largo, só que Jesus disse o seguinte, existe sim um caminho largo, mas o caminho largo leva à perdição, o caminho da salvação é um caminho estreito, e são poucos os que se dão com ele, porque no caminho estreito a gente tem demandas, exigências que o reino do céu pede de nós. Deixa eu te falar isso aqui, com todo o amor e carinho do mundo, o amor de Deus é incondicional. Quantos creem nisso? Incondicional. O Max Lucado disse, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama, independente do caminho que você segue. Pergunte a qualquer pai e mãe, o filho pode tomar o caminho que ele quiser na vida dele, o pai e a mãe ama todos os dias da sua vida, ama o filho, o amor é incondicional, mas se o amor de Deus é incondicional, o perdão de Deus é condicional. O perdão de Deus tem condições. Qual é a condição do perdão, pastor? A condição do perdão é o arrependimento. Se você não entrar pela porta do arrependimento, você não pode entrar no reino dos céus. João Batista, quando vem preparar o caminho do Senhor, a mensagem que ele dá depois de 400 anos de silêncio profético é, Deus é amor, pessoal. É isso? O que João Batista disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a manchete do evangelho, irmãos. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver que por muitas vezes a pregação que é feita é a pregação para arrependimento dos pecados. Ninguém vive eternamente com Deus sem ter se arrependido dos seus pecados. Você só põe os pés no reino de Deus se entrar pelas portas do arrependimento. O arrependimento foi a pregação dos apóstolos, o arrependimento foi a pregação dos pais da igreja, o arrependimento foi a pregação dos reformadores, o arrependimento foi a pregação dos puritanos, o arrependimento foi a pregação dos avivalistas, e o arrependimento é a nossa pregação hoje. Arrependa-se do seu mau caminho e entregue o seu coração para Jesus, porque o reino dos céus está próximo. Arrependimento, mude a sua mentalidade. Ser liberto não resolve todos os seus problemas. Ter muito dinheiro não resolve todos os seus problemas. Um milagre não resolve o seu grande problema. Uma provisão não resolve o seu problema. A única coisa que resolve o seu problema é arrependimento. Porque você pode ter sido liberto de demônios, mas se você não se arrependeu, eles vão voltar. Você pode ter sido rico nessa vida, mas se você não se arrependeu, você pode ter recebido um milagre, uma cura, mas se você não se arrependeu no dia que você morrer, mas, irmão, se você se arrependeu, quando você morrer, do outro lado do rio, haverá uma mão dizendo, vinde bendito de meu Pai, possui por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Há muitos lugares na casa do Pai para você. É só o arrependimento que abre essa porta. E ele diz, arrependam-se e batizem. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, talvez tem gente que está aqui hoje, que já entregou a vida a Jesus, e que ainda não se batizou. Ô varão, ô santa varoa, vamos batizar? É a hora agora, assuma esse compromisso com o Senhor, arrependa-se, batize, já arrependi, pastor, já nasci de novo, é hora de dar esse testemunho público, procura a pastora Angélica, a nossa ministra de integração, e diz, eu quero me batizar, eu quero descer as águas, eu quero que o mundo saiba que eu morri para o mundo, e que agora eu vivo para Jesus. Isso é batismo. Por último, a pregação da igreja primitiva, o primeiro sermão da história da igreja, me revela a maior de todas as promessas. Versículos 38, finalzinho, 39 e 41. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isso é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aquele dia, aqueles que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Dom, irmãos, é um presente. Quando nós entramos no reino de Deus, a pregação da palavra está nos dizendo, você recebe o Espírito Santo. Deixa eu falar aos solitários, a quem está se sentindo solitário aqui hoje à noite, você não está sozinho, o Espírito Santo habita dentro de você.
dentro de você. Será que Deus me olha e me vê? O Espírito Santo habita dentro de você. Diga aos sozinhos dessa geração: o Espírito Santo habita dentro de você. Você é a habitação do próprio Deus. Diga àqueles que estão vazios: você não tem mais razão para ser vazio. O Espírito Santo mora dentro de você. Diga àqueles que se sentem sem direção, perdidos na vida: você não tem razão para estar sem direção, porque o Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar todas as coisas as quais Jesus nos ensinou. Você não vai morrer sem direção no seu deserto, na sua vida. Nós temos o Espírito Santo. É Ele. Você não será infrutífero. O Espírito Santo te dará o dom. E Ele diz por final, no versículo 41, que as pessoas foram batizadas. E houve um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Quando a palavra é pregada, a consequência dela é que existe salvação no meio do povo de Deus. Salvação, irmãos. A palavra de Deus ensina sobre casamento. A palavra de Deus ensina sobre sabedoria. A palavra de Deus ensina sobre dinheiro. A palavra de Deus ensina sobre como ser um bom homem, sobre como ser mulher. A palavra de Deus nos ensina sobre dons espirituais, sobre céu, sobre inferno. A palavra de Deus tem palavra de sabedoria, de conhecimento. A palavra de Deus ensina sobre liderança. A palavra de Deus ensina sobre construção. A palavra de Deus tem inúmeros princípios, mas a mensagem central dessa palavra é que você pode ser salvo pelo poder que há no nome de Jesus. A mensagem do Evangelho, sabe o que é Evangelho? O que é Evangelho? Evangelho é boa notícia, boas novas, e eu estou aqui hoje à noite para dar uma boa notícia para você, e a boa notícia é: está consumado. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e todos aqueles que agora se fiam nos méritos da cruz, não precisam mais temer, porque a morte foi vencida, e nós podemos ter vida, e vida no seu nome. Talvez essa foi a chance que você deu para Deus, hoje à noite. Como assim? Ontem à tarde fizemos uma visita a uma família de fora da igreja, eu e minha esposa. E uma senhora crente estava contando para nós, ela dizia: a minha amiga me chamava para ir na igreja todo santo dia, há muitos anos atrás, eu dizia: não vou, e ela insistentemente me chamando para ir na igreja, eu dizia: não vou, um dia eu não aguentei, e um dia eu disse para ela assim: presta atenção, eu vou hoje, mas eu vou uma vez só, e você nunca mais me chama. Ela foi uma vez, e aquela uma vez foi o suficiente para que ela fosse arrancada das garras do inferno e fosse transportada para o reino do Filho da sua luz. Naquela tarde, Jesus a salvou. Basta uma vez você abrir o seu coração para o Senhor e Ele pode mudar a sua vida para todo sempre. A Ele, a glória, eternamente, no meio da igreja. Amém. Dê uma glória a Deus, irmão. Dê um aplauso no seu lugar. Vamos embora.